Agora estou no interior de um ducto de uma glândula salivar. Não é fantástico? Muito bem, a função principal das células ductais é modificar a composição da saliva primária que está vindo lá de cima nos ácidos. Você se lembra que a composição primária era formada de sódio, potássio, cloreto, água em abundância, proteínas e muco. Os íons, principalmente o sódio e o potássio, o cloreto e bicarbonato, vão ser manipulados aqui no interior dos ductos das glândulas salivares. Se você olhar para fora aqui do ducto onde estou, você vai ver um gráfico mostrando a composição de íons da saliva, de acordo com o fluxo de saliva. Mas o que é fluxo? Fluxo é um volume movimentado por tempo. É a quantidade de saliva que passa aqui por mim por unidade de tempo. Então podemos ver que quando a saliva passa bem lentamente, aqui pelos ductos, a saliva, os componentes da saliva, sódio e cloreto, serão reabsorvidos em grande quantidade e a saliva vai se tornar hipotônica. Se os componentes passam mais rapidamente, se o fluxo é maior, nós vamos ter uma saliva com mais cloreto de sódio, porque haverá uma baixa reabsorção de cloreto de sódio. Então a saliva será menos hipotônica. Se você não entendeu, não tem importância. A minha função é levar você a fundo nos assuntos da fisiologia. Observe bem a secreção primária lá em cima nos ácidos e ela vem descendo, passando aqui pelas células ductais. Quando nós tivermos baixas taxas de secreção, haverá tempo suficiente para sódio e cloreto serem reabsorvidos e potássio e bicarbonato serem secretados. O potássio, além de ser secretado lá em cima no ácido, também será secretado aqui nas células ductais. Quando a situação se inverte, quando a taxa de fluxo, a taxa de secreção salivar é alta, a saliva vai passar muito rapidamente aqui no interior dos ductos. Dessa forma, haverá pouco tempo para reabsorção de cloreto e sódio. Dessa forma, a saliva vai conter uma quantidade mais elevada de cloreto de sódio do que na situação onde o fluxo salivar é baixo. Então, a composição da saliva vai depender muito desse fluxo salivar. Quando o fluxo salivar é lento, nós temos uma saliva mais hipotônica, com mais água. A água não passa através dos ductos, pois eles são impermeáveis à água. Então a água é secretada nos ácidos e desce sem ser manipulada. A água não é reabsorvida. Então, no caso da secreção, um fluxo baixo de secreção, teremos uma quantidade mais elevada de água e uma saliva hipotônica. No caso de uma secreção mais elevada, dá pouco tempo de reabsorção de solutos e sobra soluto então na saliva e a saliva será menos hipotônica. Vamos agora olhar para aquelas células ductais. Vamos entender melhor os fluxos iônicos através dessas células ductais. O que acontece? Que tipos de transportes acontecem? Vamos dar uma olhada? Mais uma vez para você se lembrar, membrana apical, membrana basolateral. Membrana apical virada para o lúmen da glândula salivar, para o interior aqui do ducto onde eu estou. Do lado de fora, membrana basolateral. Ok, na membrana basolateral nós vamos encontrar quem?
Você sabe? Vamos testar. Isso mesmo, a bomba de sódio e potássio, como nós encontramos lá em cima na membrana basolateral das células acinárias. O que a bomba vai fazer? Vai bombear potássio para dentro da célula e vai bombear sódio para fora, criando uma condição com pouco sódio dentro da célula, bastante sódio no interstício. Muito bem, o que vai acontecer? Se olharmos agora aqui na membrana apical, vamos encontrar alguns canais iônicos. Quais? Canais iônicos de cloreto e de sódio. O sódio vai entrar, pois sabemos que o sódio está em pequenas quantidades dentro da célula. O sódio vai seguir seu gradiente eletroquímico e vai entrar. Por interações eletrostáticas, o cloreto acompanha o sódio. Sinais positivos, negativos se atraem. O cloreto entra, o sódio entra. O sódio sai pela bomba de sódio e potássio e o cloreto sai por um outro transportador, um outro canal, que ainda não se sabe muito bem como se processa. Ainda há estudos buscando maiores informações a respeito desse canal de cloreto na membrana basolateral. O outro canal é o canal de potássio, também encontrado aí na membrana apical. Opa, então já podemos entender o sódio e o cloreto sendo puxados para dentro da célula e aí sendo levados para dentro do interstício e aí sendo reabsorvidos para dentro da corrente sanguínea. E o potássio sendo secretado no interior dos ductos das glândulas salivares, aonde eu estou sendo banhado aqui de secreção salivar primária que está se modificando e se transformando em secundária. Falta nós entendermos a secreção de bicarbonato. Da onde vem a secreção de bicarbonato? Vamos olhar aqui. Observe bem. O bicarbonato vai ser secretado do interstício para o interior do lúmen da glândula salivar. Como? Então, existe um transportador, um transporte ativo secundário na membrana basolateral, envolvendo o sódio. O sódio com a sua energia eletroquímica, no sentido do gradiente eletroquímico, carrega o bicarbonato para dentro da célula. Aí o bicarbonato então sai da célula por um outro transportador na membrana apical da célula, trabalhando com o cloreto. O cloreto entra e joga o bicarbonato para fora. Ok? Então temos aí a secreção de bicarbonato, secreção de potássio, secreção de bicarbonato. Bem, então concluindo, a saliva secundária agora é uma modificação daquela primária, será composta de água em relativamente abundância, bicarbonato, potássio e uma pequena quantidade de cloreto de sódio, logicamente dependendo do fluxo. Então essa saliva aqui do ducto onde eu estou será desembocada, será jogada no interior da cavidade bucal.